Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 25 de agosto de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. É o livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado pelo Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 133, que tem como título O Grande Futuro. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está registrada em João, no seu capítulo 18, versículo 36. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, livro Pão Nosso, capítulo 133, o grande futuro. E temos aí uma passagem de Jesus que está registrada em João, capítulo 18, versículo 36, em que Jesus fala: Mas agora o meu reino não é daqui. Então vamos ver o que nos fala Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: Mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde, aliás, endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Uma lição de muita esperança e confiança para todos nós. Jesus, ao dizer: Mas agora o meu reino não é daqui. De maneira nenhuma, Jesus instalava em nossos corações a deserção para o futuro, para o porvir, para as grandes realizações que nos aguardavam a partir da sua despedida, como também as grandes realizações que nos envolvem nos dias de hoje. Se olharmos para o tempo de Jesus e trouxermos a nossa visão até os dias atuais, observaremos, sim, inúmeras dificuldades, inúmeras injustiças,
guerras, mortes, coisas que muitas vezes tiram de nós a fé, a esperança e a confiança no porvir. Mas, ao mesmo tempo, quando os nossos olhos se abrem de uma maneira mais abrangente, olhando para o futuro, olhando para a frente, vamos observar o quanto o mundo avançou, o quanto as criaturas aqui encarnadas foram beneficiadas pelo progresso, progresso que se faz independente do nosso querer, da nossa vontade. Essa lição, uma verdadeira lição de esperança e de confiança, nos traz a certeza de que os dias de amanhã serão muito melhores dos dias atuais em que ora estamos vivendo. É importante lembrar sempre que uma grande parte das circunstâncias que ora vivemos na Terra, as guerras, as calamidades, as dificuldades, as mortes e por aí vai, todos esses fatores negativos que muitas vezes marcam de uma maneira muito infeliz os nossos corações e as nossas mentes, não são um acaso do destino, são verdadeiramente programações reencarnatórias em que espíritos, de forma individual e coletiva, se preparam para vivenciar momentos que, ora, teriam deixado de realizar de uma maneira melhor em épocas anteriores, em encarnações anteriores. Muitas vezes também nos deparamos com estes momentos difíceis da vida, do caminho, da jornada, não apenas por uma circunstância reencarnatória, mas também pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, quando muitas vezes entendemos e compreendemos a questão do bem e do mal, do sim e do não, do pode ou não pode. E, fatalmente, acabamos escolhendo os piores roteiros para a nossa vida, prejudicando-a e também prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Emmanuel nos lembra que muitas vezes ficamos ali ajoelhados perante o altar da vida, o nosso altar religioso que escolhemos, tristes, aborrecidos pelas circunstâncias da vida, acreditando que o bem maior, a felicidade maior, se encontra exclusivamente no chamado Reino dos Céus, esquecendo-nos das obrigações que nos competem no reino da terra, onde aqui encarnados cabe-nos a responsabilidade e o compromisso de realizar o melhor, de realizar o bem, de efetuar a caridade, de efetuar os bons costumes e as boas posturas perante aqueles que compartilham conosco a caminhada. Lembro-me, neste nosso primeiro parágrafo do texto aqui estudado nesta tarde, quando ele diz: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Quantas pessoas, no caso do atendimento fraterno na casa espírita, relatam a nós a vontade de se retirarem da terra, que seria melhor que elas morressem, que elas voltassem para o mundo espiritual. Quantas outras nos dizem que se sentem aborrecidas aqui no mundo e que melhor seria que estivessem no mundo espiritual? Quantas outras nos falam que se sentem deslocadas na vida comum, que, na verdade, a vida delas próprias é a vida espiritual. Vejam, a falta de conhecimento,
a falta de entendimento e, ao mesmo tempo, a falta de caridade para consigo mesmo e para com Deus, que nos deu a oportunidade da reencarnação. Infelizmente, muitas dessas almas queridas acabam, como diz Emmanuel, deliberadamente se retirando do mundo através do suicídio. Vejam vocês como que esta lição ela vem modificar a nossa visão para o grande futuro que nos espera. Seria inadmissível acreditar, entender ou a mesmo aceitar que a vida ela seja exclusivamente para o sofrimento, para o desgaste, para a infelicidade. Deus, tratado em grande maioria das religiões como nosso Pai maior, como aquele que é bondade, como aquele que é esperança e amor, não criaria esta possibilidade para que nós viéssemos até ela para sofrer. Não daria a ele, a cada um de nós, a oportunidade reencarnatória para que simplesmente viéssemos aqui passar por dores, tristezas e infelicidades, doenças, mortes e guerras. Não. Esse não é o verdadeiro sentido da vida. Este não é o verdadeiro objetivo da nossa caminhada. Como diz Emmanuel, muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrestre lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. E verdadeiramente, mesmo após mais de 2000 anos da vinda de Jesus, sabemos perfeitamente que o verdadeiro reino de Deus ainda não se instalou na terra. Nós que tanto falamos atualmente deste processo de mudança, de transformação, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, entendemos e compreendemos que este reino maravilhoso ainda não se contempla totalmente na face da terra. Não porque a terra ainda precisa mudar, mas somos nós, os moradores da terra, que temos que fazer a nossa parte, realizar a nossa mudança, realizar a nossa regeneração interior, modificando-nos interiormente para que possamos contribuir de uma maneira mais efetiva para que os demais e todo o planeta tenha o benefício da regeneração, da modificação. Quando Emmanuel relembra que o mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Olha que interessante, nós analisamos a letra, mas não muitas vezes analisamos o fundo que ela nos retrata, que ela nos oferece. Se olharmos simplesmente pela letra, pela questão material, vamos observar que realmente o meu reino não é daqui. Ora, se o meu reino não é daqui, para que eu vou ficar aqui? Agora, quando olhamos a frase pelo fundo, pelo lado do ensinamento que Jesus oferecia por detrás de uma simples frase, vamos observar ali, conforme nos fala Emmanuel, a confiança de Jesus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, se nós muitas vezes mudássemos a frase de Jesus, mas o meu reino não é daqui.
seria completamente diferente. Mas Jesus nos fala: mas agora, agora, naquele instante, o meu reino não é daqui. Naquele instante, o meu reino não é daqui. Hoje observamos que muitas coisas maravilhosas já se modificaram no contexto da evolução e do progresso. Tudo tornou-se muito melhor do que era antes. Há um progresso a olhos vistos na nossa vida. Basta agora, basta agora que nós observemos qual a finalidade desse progresso, qual a necessidade desse progresso, o porquê realmente nós estamos sendo beneficiados por esse progresso e o que devemos fazer a partir de agora para utilizarmos de uma maneira correta o progresso que nos é ofertado. Mais livros, mais conhecimento, mais medicina, mais estudo, mais tecnologia, mais avanço da ciência, da arte, da música, mais benefícios intelectuais para o homem, mais benefícios eletrônicos para o homem. Tudo deveria ser muito bem mais utilizado com disciplina e responsabilidade. E nós vamos aprender isso. Tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de momento. Vamos adquirindo os benefícios do progresso e automaticamente vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade e a nossa moral em conjunto e os nossos sentimentos para que isso seja um benefício não exclusivo de cada um de nós, mas um benefício exclusivo de todos aqueles que compartilham a vida conosco. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. Olha que interessante. Quando achamos que tudo está perdido, quando achamos que a nossa dor é a maior de todas, quando acreditamos que os nossos problemas são os mais difíceis do que todos os demais. Pura ilusão de ótica, pura ilusão visual. Se olharmos para nós mesmos e voltarmos atrás nesta encarnação mesma, quantos problemas nós já passamos? Quantas situações nos pareciam intransponíveis? Quantos momentos nos pareciam sem solução? E passaram, como tudo na vida passa. Os problemas, as dificuldades, as dores, as doenças, os sofrimentos, as angústias, as aflições, porque o futuro nos espera. E esse futuro se preenche de amor, de alegria, de saúde, de paz, de muita felicidade. Mas é preciso que haja este processo regenerativo dentro de nós mesmos. Se mantenho em mim os mesmos padrões anteriores de desconfiança, de incerteza, de uma fé muito pequena, muito volúvel, com certeza, ao final de uma encarnação, me manterei da mesma forma, mantendo estes mesmos padrões nas mais variadas circunstâncias da vida. Mas quando mudo os meus padrões de uma forma regenerativa, alterando as minhas vibrações, buscando elevação espiritual e moral, com certeza passo a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Passo a ver as circunstâncias que me cercam de momentos passageiros. Por isso que Jesus fala: mas agora o meu reino não é daqui. Agora.
mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus está falando do agora, está falando daquele momento presente e não do futuro. Jesus estava falando exclusivamente daquele momento, quando é interrogado. Mas agora, o meu reino não é daqui. E Emmanuel coloca como título o grande futuro. E o grande futuro é aquele instante em que nós trabalhamos para construir o reino de Deus dentro de nós mesmos. Porque não se constrói uma casa sem que haja alicerces suficientes para mantê-la de pé. Eu não posso construir uma casa sem primeiro fazer os seus alicerces, para que eles tenham força o suficiente para suportar o peso da casa e de tudo aquilo que vou colocar dentro dela. Eu não suportarei as vicissitudes da vida se não alicerçar-me interiormente. E esse alicerce é a confiança, é a fé, é a esperança, é a perseverança, é o trabalho. Sentar, desiludir-se, entristecer-se, revoltar-se, não são alicerces para uma casa sustentável. É preciso um trabalho profundo na terra em que estamos. Entender que as vicissitudes, as dores, os sofrimentos, as dificuldades são momentâneas e que um grande futuro nos espera. Nada do que estamos vivenciando, nada do que estamos passando, nada do que estejamos sofrendo é definitivo. Porque lá atrás, quando fizemos aquela análise, nada foi definitivo. A alegria foi momentânea, a dor foi momentânea, a dificuldade também momentânea. E como a regra é única para tudo e para todos, aquilo que hoje vivenciamos, ou que futuramente venhamos ter a necessidade de vivenciar, também será momentânea. Por isso que Emmanuel nos fala do grande futuro, para que nós possamos raciocinar. O que falta muitas vezes para todos nós é o raciocínio, é o uso da razão e do bom senso perante as questões da vida. Por isso que sofremos, nos desesperamos, perdemos a paciência, perdemos a compreensão, perdemos a fé, perdemos o amor, perdemos a esperança, pela falta do bom uso do bom senso e da razão. Quando analisamos, por exemplo, essa passagem de Jesus, como eu disse, que está em João, capítulo 18, versículo 36, quando ele diz: Mas agora o meu reino não é daqui. Se olharmos simplesmente, como eu disse já anteriormente, só pela palavra e não pelo fundo, entraremos em desespero. Mas se olharmos o fundo daquilo que Jesus estava falando, vamos compreender que ele estava falando do agora, daquele momento presente, e não do futuro. Esse futuro que nós estamos vivendo e o futuro que nos espera pela frente. Então, não perca a sua esperança. Não alimente no seu coração e na sua mente a ideia de tirar a sua vida. Não se desprenda dos seus compromissos, das suas atividades. Não se entristeça pela posição em que se encontra, pela família que tem, pelo trabalho que tem. Faça tudo com muito amor. Ame a todos que estão ao seu lado. Perdoe a todos aqueles que não te entendem, que não te compreendem.
mas nunca, jamais perca a esperança no futuro. Porque se somos espíritas, é porque nós acreditamos na vida espiritual, é porque nós acreditamos na vida após a morte. E se assim o é, temos que então agir da mesma maneira, viver da mesma maneira, sentir e pensar da mesma maneira, para que a felicidade se instale dentro de nós. Os espíritos benfeitores pensam no futuro, trabalham para o futuro, buscam para o futuro, planejam as coisas para o futuro, não como nós, que pensamos no aqui e agora, neste instante. Jesus, quando diz essa frase, não pensava no aqui e agora, e sim no futuro, no grande futuro, como diz Emmanuel. É assim que devemos agir. Certo que em determinados instantes, o abatimento, a tristeza pode vir a nos procurar, mas que não nos permitamos vivê-las por tempo indeterminado. Que aquilo passe, como passa a chuva, o sol, o vento, como passam todos os momentos difíceis e bons da nossa vida. E de cada um deles, que a gente possa tirar a grande lição, preparando-nos para o grande futuro, que é o mais importante de tudo. Então fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 133 do livro O Grande Futuro. É o livro Pão Nosso, capítulo 133, O Grande Futuro. Quero aproveitar e convidá-los que agora, a partir de setembro, estamos aí com a nossa nova web rádio Espiritismo e Vida. Temos aí um novo aplicativo na loja do Android e do Apple. Temos também um novo site, um novo endereço e uma nova programação. E também, a partir de setembro, nas quintas-feiras, no nosso webinário espírita, nós estaremos comemorando o 4º mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida. Peço a vocês a contribuição, o carinho e a caridade de nos ajudarem na divulgação, tanto da rádio como deste evento. Desejo a você um bom final de domingo. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado. Estamos estudando aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos uma boa semana, com muita luz, com muita saúde, com muita paz para você, para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho, para toda a sua caminhada. E que você olhe para este grande futuro com muita esperança, com muita confiança, com muita fé, certo de que tudo passa, como disse o próprio Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo domingo.